Duplo Expresso. Ô Carlos Krebs, você falou aí dessa questão que o Wellington não fica nem em Presidente Estocolmo, eu não fico tão pouco em Berna Prudente. Eu todo dia estou checando, eu vou lá no site da Época, no digital, não estou falando da impressa não, hein? Olha que a impressa só deve ter ido para a imprensa ontem e hoje, né? Porque é para vender no fim de semana, teria dado tempo, como eles publicaram na terça-feira, teria dado tempo perfeitamente de corrigir. Se tiver erro na versão impressa e sair isso aqui que eu vou mostrar agora, ó, se sair isso na versão impressa da revista Época, é um erro, entre aspas, muito deliberado, porque inclusive os autores já foram cientificados do seu erro e admitiram, inclusive, que não só não queriam dizer que o Duplo Expresso é um site de fake news, ao contrário do que diz a manchete, mas também das questões fáticas mais... Eu queria dizer, mas eu vou continuar afirmando, né? Então tá aqui, ó, de novo, continua lá, dizendo que nós temos 5 páginas no Facebook, quando na realidade só temos uma. Continua dizendo que a orientação é partidária pró-Lula. Essa foi a única parte da apuração correta, Carlos Krebs. Dizendo desde janeiro de 2018, é verdade, nosso site é desde janeiro de 2018. Aí aqui, localização, Presidente Prudente, São Paulo. Incrível isso. 464 mil likes. Olha, eu queria muito, realmente. A gente trabalha para chegar lá, mas ainda não conseguimos. Nós temos um pouco menos de 15 mil pessoas nos seguindo no Facebook. Compartilhamentos, eu não sei como eles contam, eu não tenho esse número tão pouco. Eu gostaria muito também. Se nós tivermos com 90 mil compartilhamentos por semana, já é uma coisa boa. Agora, 40 postagens por dia, que é a última colocação ali, essa é impossível. Ontem a gente teve, eu acredito que 4... Na semana a gente ficou entre 3 e 4 por dia, então realmente 40 é algo que nós gostaríamos muito de ter, mas não chegamos ainda a esse número. E aí a gente lembra aquela história, né? Será que o objetivo dos autores da revista Época, vamos homenageá-los mais uma vez, né? Porque eles falam o nosso nome, a gente tem que falar também. Será que o objetivo dos autores, o Pablo Ortellado e o Márcio Moreto Ribeiro, era fazer aquela história de pesquisa-ação, né? Que você faz a pesquisa e também participa junto, na verdade, num experimento metalinguístico em que eles resolveram falar de fake news, produzindo fake news? É a dúvida, porque você veja aqui, o título da matéria é claríssimo na sua tentativa de direcionamento. Ele fala, levantamento inédito revela sites e páginas do Facebook que podem influenciar a eleição com fake news. Esse pode, aí, né, é aquela coisa, aquele truque jornalístico, né? Falar, não, pode não, influenciarão com fake news, ou sites que disseminam fake news, não. Eles colocam pode também, o Globo também pode influenciar a eleição com fake news. A Época pode, todo mundo pode. A Rádio Roma do Vaticano também pode influenciar a eleição com fake news. Todo mundo pode, né? É uma coisa incrível. Isso aqui. E aí no texto, como eu já falei, tem aquele erro esquisito, que eu acho que na verdade a gente tem aqui a hipótese, né? A gente está falando em pesquisa, eu estou hipotetizando, não sei se em português tem esse verbo, mas em inglês tem, né? Eu estou fazendo a hipótese de que o Pablo Ortellado tinha pesquisa dele sobre polarização. Aí viu que a nova onda no mercado acadêmico é falar de fake news na área dele, e ele reciclou, e aí resolveu falar que polarização é igual, fez uma identidade matemática, polarização é igual a fake news, algo inédito, porque eu queria até ler o trabalho dele, eu não sei, porque eu quero ver se ele cita alguém de fora que tenha feito essa afirmação e diga isso com tanta incisividade, não sei nem se existe essa palavra. Eu já entendi como é que ele chegou nessa conclusão, Romulo. Exatamente. É bem simples. Ele se baseou na disputa eleitoral americana. E ele afirma que as fake news é um termo que ficou em voga a partir da última eleição presidencial. O que eu imagino que não seja verdade. Eu já ouvindo falar nisso bem antes, né? Mas, então, se lá é republicanos versus democratas, a polarização, então aqui no Brasil, onde a mídia corporativa força uma polarização política que não existe, inclusive porque não se debate política, né? Se debate política como se fossem questões futebolísticas, cada um ama as suas cores, ama os seus lados, então não existe uma polarização, mas baseado nessa falsa premissa, nessa falsa hipótese, ele levanta a questão que tu colocas aí, né? Atribuindo que polarização igual a fake news. É exatamente isso, Carlos. E a gente aqui falando de fake news, né, manipulação, debate público, isso é a introdução perfeita para um novo tema que eu queria discutir com você, Carlos, e com você que está nos vendo do outro lado. Eu venho conversando, analisando já desde a semana passada, mas especialmente a partir dos últimos dias,
sinais contraditórios que nós temos visto tanto no PIG, o Partido da Imprensa Golpista, a velha imprensa, o cartel midiático brasileiro, e a blogosfera/globosfera, né? Tem sites que realmente fazem um trabalho sério, mas às vezes entram na pauta que é entabulada na forma de pinça pela globosfera e os sites de direita mais ostensivos, do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, e acabam se deixando pautar por essa manipulação do debate público. Então, a pauta dos últimos dias, e desde a semana passada, que eles querem impor, é essa história de que, que o Haddad, por meios distintos, mas todos querem chegar ao mesmo objetivo, que é o presidente Lula deve desistir da candidatura, ou seja, ser descartado pelo partido o mais rápido possível. Todos estão convergindo para isso, alguns estão usando como espantalho, como bicho-papão o Bolsonaro, falando, olha, se não substituir rápido, o Bolsonaro vai atropelar, não vai dar tempo de transferir. Outros estão usando como bicho-papão a Justiça Eleitoral, dizendo que se não substituir, o PT ficará sem candidato. Só que aí a questão é a seguinte, Carlos Kremes, eu estou muito curioso como as organizações Globo, a Veja, o site antagonista, estão todos preocupados com o PT ter candidato nessa eleição. Eles estão muito preocupados, assim, realmente com o futuro do partido. Eu acho que é algo, de repente, eles amadureceram politicamente, viram a importância de ter uma força grande de esquerda viável em eleição majoritária no Brasil, porque se o PT tivesse realmente, e o presidente Lula em especial, adotando uma postura imprevidente, responsável, que resultaria no partido não participar da eleição, isso não é tudo que eles quereriam, em circunstâncias normais, fazer um segundo turno facilmente entre o Alckmin e o Bolsonaro? Por que eles estão tão preocupados com transferência de voto do presidente Lula para o Fernando Haddad e tão preocupados com a possibilidade de a Justiça Eleitoral caçar, impugnar a chapa completa? Isso deveria ser o sonho de consumo deles, mas não parece que é isso. A narrativa que está ocorrendo na globosfera e na blogosfera, às vezes se deixando influenciar, né, os sites sérios, é essa, assim, olha, não, tem que substituir rápido, porque senão a Justiça Eleitoral vai caçar, tem que substituir rápido, porque senão o bicho-papão do Bolsonaro vem aí. Tu percebe o que tu mesmo está dizendo? Tu sempre coloca que eles falam que vai acontecer algo se... É sempre se não for feito tal coisa. Há um condicionante constante. É exatamente isso, Carlos. É o tal do voodoo jornalístico. Eu tinha lançado aqui o voodoo judicial, mas eu acho que a gente vai acabar recorrendo mais ao voodoo jornalístico, que foi a extrapolação que o Wellington Calazans fez para o meio profissional dele, do que propriamente o voodoo judicial. Aliás, eles estão atuando em dobradinha, né, nesse caso, porque é o TSE que fala que vai caçar, não vai ter candidato, e aí também faz o voodoo jornalístico para, com isso, tentar pautar a ação interna no Partido dos Trabalhadores. E aí, por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Primeiramente, estou aqui com umas janelinhas selecionadas para nós discutirmos essa manhã. Eu quero voltar ao artigo do Luiz Nassif, que foi o primeiro a colocar essa história de que tinha, publicamente, né, digamos, foi o primeiro a sair do armário e dizer que tinha que colocar o Haddad de qualquer jeito, o mais rápido possível, e substituir o Lula. No caso, ele nesse aqui não usou o bicho-papão Bolsonaro, usou o bicho-papão TSE. O TSE vai caçar, né? Ele pode sim, pode tentar, como ele se tornou petista depois que o PT chegou ao poder, ele ainda pode tentar interpretar esse papel de que está preocupado, de fato, com o PT não ter candidato. Então vamos lá para o site dele, um artigo que ele publicou já há bastante tempo. Agora aqui, ó, foi na segunda-feira, 20 de agosto. Então, a segunda-feira da outra semana, no início da outra semana. Nós estamos no fim da semana seguinte. Aí a gente vai descer lá e aí a gente vai ver um exemplo desses textos aí, igualzinho aquele da época, que falou pode influenciar. Aí olha isso aqui, ó. Vamos descer, a parte selecionada aqui, ó. Por tudo isso, esta semana ainda, o PT deverá registrar oficialmente Fernando Haddad como candidato para impedir uma tentativa de impugnação da chapa toda, que já se desenha, olha isso. Então, aí o que era esse deverá, né? A dúvida, a malandragem na redação. Deverá é o que? É um conselho que ele está dando? Deverá no sentido de que é o mais provável que aconteça? Essa história da impugnação da chapa toda, como nós colocamos aqui, é a preocupação da direita. Eles não querem de forma nenhuma que o PT não participe dessa eleição. Aí você fala, mas não, por que você está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque o Ricardo Noblat, tempos atrás, deixa eu achar aqui,
o site correto. Vamos lá. Não é esse aqui, não é esse aqui. Não é esse. É esse aqui sim, é porque saiu do ar. Vamos lá, reload. Olha lá. O Ricardo Noblat, no dia 17 de julho, lá atrás, já faz um tempo, ele falou, ele escreveu um artigo chamando um artigo misógino, machista, comparando Gleisi Hoffmann, a Dona Maria, a louca, porque ela cogitava a hipótese de o Partido dos Trabalhadores não indicar candidato e boicotar a eleição. E aí ele coloca, não pode, supostamente está cogitando promover, ela é louca, tal. E não é a primeira vez, a Gleisi Hoffmann, quando falou em boicote, levou uma retada na Folha de São Paulo, levou uma retada no Merval Pereira. Por que eles estão preocupados? Se eles não querem que o PT participe da eleição... Blanca, para. Desculpa, gente. Se eles não querem que o PT participe da eleição, seria a melhor coisa para eles, esse boicote. Não, é o contrário. Eles não aguentariam levar os 4 anos que eles pretendem de programa antipopular e antinacional com alguém com a mesma legitimidade, ou melhor, falta de legitimidade do Michel Temer. Alguém que entre na presidência da República tisnado pelo signo de não ter passado pela soberania popular. E quando você exclui o candidato que tem a maior intenção do pleito, claramente isso é uma farsa. E a gente volta àquela questão, Carlos, da discussão daquela identidade que eles estão fazendo, que está impedindo o prosseguimento da validade daquela tese que nós temos aqui, defendemos e continuaremos a defender, o Partido dos Trabalhadores já não coloca mais tanta ênfase, de que eleição sem Lula é fraude. Porque a primeira palavra de ordem lá no PT era eleição sem Lula é fraude, por muito tempo. Aí agora os partidários do Plano B lançaram Lula é Haddad, Haddad é Lula. Então, se Lula é Haddad, Haddad é Lula, Haddad na eleição é Lula na eleição. Eleição com Lula não é fraude. Então, essa eleição que está vindo aí não será fraude. Se o Fernando Haddad é o Lula, é ou não é? O Fernando Haddad é ou não é o Lula? É até algo a se questionar. Se o Lula pode participar com o nome fantasia Fernando Haddad, por que não deixam o Lula original? Se é igual, de fato... Qual é a distinção? Por que para o golpe é importante que não vá o de marca e entre o genérico? Se eles são, de fato, se prestam à mesma finalidade. É algo que tem que explicar, não é, Carlos? Exatamente, exatamente. E disso que tu fala de diversionismo, de manobras de um lado e de outro, o Ricardo do Mortadelas do Baianas alertou ontem para uma matéria que saiu na coluna da Mônica Bergamo. Sabe aquela que vocês falavam aqui repetidamente, que fazia parte do Agronews, porque ela plantava algumas coisas, né? Isso foi um membro da comunidade que acrescentou de forma genial o agrojornalismo, né? Aquele que vive de plantar notinhas. Adotamos imediatamente, Carlos. O que ela plantou dessa vez? Ela plantou no dia 29 de agosto, começo da manhã, que a missão da OEA, que fiscalizará as eleições do Brasil, chamou os advogados de Lula para conversar e que ouviu sobre a situação jurídica do petista. Recebeu os documentos mostrando que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já permitiu candidatos sobre júdice a participar de campanha na TV. Então, ela sinaliza que, quando chegar a hora de julgarem, vão julgar e vão liberar a participação do presidente, né? E essa história da promessa do que vai acontecer, vai ser bom, a gente já viu algumas vezes esse ano, não é, Rômulo? Carlos Krebs, a gente falou aqui com Patrícia Vocchieno no passado a sequência de palavras de ordem do flautista de Ramelin que não se confirmam e cada vez que se frustra a expectativa, mais gente não volta para a luta. A gente tem cada vez um exército menor por as pessoas estão com síndrome, como é que se fala, depois de estresse pós-traumático, né, uma coisa assim. Então o pessoal fica, porque alimentou aquele sonho, quando bate com a realidade, falou, não, eu vou assistir série no Netflix, vou cuidar do jardim aqui em casa. E aí eu queria falar, foi muito oportuno esse comentário que você fez, Carlos, porque nós colocamos ali aquela fala do Nassif de 2 semanas atrás, da segunda-feira da semana passada. Se a gente tivesse acreditado naquele voodoo, não teria essa discussão hoje no TSE, que não vai cortar o Lula da campanha. Porque se a gente tivesse acreditado naquele voodoo,
tinha acabado a briga lá, o Haddad tinha substituído o Lula. Então, foi importante resistir naquela semana e não acreditar e ficar de olho em quem efetivamente está fazendo um trabalho engajado e farseando porque tem um propósito, está engajado, pode ter casos, as pessoas podem até acreditar genuinamente que o plano B é a melhor saída. Eu não descarto isso. Tem gente cooptada nesse sistema, que está desde o início lá sabotando o Lula. Mas eu acredito de coração, eu vejo na militância de base, às vezes, gente aí, militância de base é exagero, né? Gente nas redes sociais. Nas redes sociais, não, mas aí é o melhor, é a redução de dano. Então, eu acredito que tem gente de boa fé que apoie e quer essa substituição. Agora, pessoas bem informadas dos meios de comunicação, principalmente os alternativos, que sabem as forças que se levantaram desde o início através disso, que observam que o interesse da direita, expressado através do partido da imprensa golpista, é que haja essa substituição e o quanto antes entrarem também nesse coro, aí é esquisito. Aí eu não compreendo. Então, se nós acreditarmos nos voodoos que eles estão soltando, a luta já teria acabado. Então, eu dei esse exemplo de 2 semanas atrás, nós falando, porque se aquela versão tivesse prevalecido, a gente não estaria mais discutindo isso aqui hoje, se o Lula vai ficar ou não. Então, qual foi o voodoo da semana, Carlos? Plantaram a história, aí eu vou, infelizmente, ter que mostrar o site antagonista, foi um dos que colocou, mas todos os outros colocaram. Aqui, ó. Publicaram ontem, Carlos Krebs, no dia 30, e vários outros repercutiram isso. O fim de Lula. Nossa, esse fim do Lula já foi cantado tantas vezes, né? É aquela história do Mark Twain, né? Os rumores sobre minha morte são ligeiramente exagerados. É a mesma coisa. Nesta sexta-feira, como antecipamos, Lula deve... Olha o deve aí de novo, ó. Lula deve ser afastado da propaganda eleitoral. Muito bem, senhor Diogo Mainardi. O TSE pode... Olha que maravilha de redação. O TSE pode impedir, também pode impedir, pode liberar, pode tirar roupa na sessão, pode fazer tudo. O TSE pode impedir que o criminoso condenado pela Lava Jato continue a enganar os eleitores mais desprotegidos e desavisados com sua candidatura fora da lei. Se isso ocorrer, olha, tá uma maravilha isso aqui, né? O jornalismo condicional. Se isso ocorrer, a carreira do presidiário finalmente poderá ser encerrada. Olha, esse aqui é o voodoo, é voodoo por definição, Carlos Krebs. O que você achou dessa notinha do antagonista? Corta aqui pra gente. Achei um primor, um texto primoroso, super atento à realidade e aos fatos. E eu gostei que eles enfatizaram que as pessoas mais desavisadas ou menos avisadas, não entendi direito como é que foi usado aí, mas é impressionante porque as pesquisas mostram que a grande maioria da população não sabe realmente disso que eles estão dizendo. É exatamente isso, Carlos Krebs. E aí eu quero voltar lá para a notícia que já saiu depois disso, ó, já antes mesmo, ontem também. Saiu alguma notícia ou continuam sendo essas coisas condicionais? Ontem saiu a Helena Chagas, também faz leve trás entre as pessoas e planta informações que alguns pedem para ela divulgar. Colocou lá que o PT não previa, já no mesmo momento que o antagonista colocou isso, ela falou: o PT não prevê a cassação amanhã, mas prepara a reunião relâmpago. Então é aquela, assim, a Helena Chagas, que nem aquela vez que ela comentou, vou colocar aqui, que ela, desculpa, Helena, mas essa aqui fica difícil. Quando ela colocou, ó, nesse que ela publicou no dia 26 de agosto, alguns dias atrás, afirmando, né, que o presidente Lula continua dizendo que quer ser candidato até o fim, recorrendo até o último recurso, mas ela dá uma interpretação dela e fala: não, mas ele está falando isso, mas é mentirinha, ele está brincando, ele não quer de verdade manter a candidatura, né? Só porque ele quer deixar o pessoal nervosinho, né? A forma dele... Pode ser mentirinha, né? É isso que ela deve estar dizendo. Pode ser mentirinha, mas será que ela já pensou que pode ser uma verdadinha? Pois é, não, e nesse caso ela também bota a qualificação, porque ela no início coloca: algo que se saiba, quem sabe, quem ouviu, não sei. Esta não é também a posição de levar até o fim. Esta não é a posição também do principal interessado, o próprio Lula, que comanda as articulações lá de sua cela em Curitiba. Não sei o grau de comando, não só... É evidente que as pessoas consultam ele antes, mas a leitura da realidade dele, que ele pode fazer, o Carlos Krebs está viciada, pela informação que é levada a ele, quem leva, e os interesses de quem leva a informação. Mas ela mesma admite, ela que é contra o PT, porque o título contra o PT boicotar a eleição, ela coloca aqui, ó: PT ameaça tirar, mas não vai melar a eleição. E ela coloca que seria terrível, ó, não interessa Lula nem do ponto de vista institucional relativo... Ah, não, é no primeiro parágrafo que ela bota, ó:
levando a uma anulação futura dos votos dados ao ex-presidente, é um preocupante impasse institucional se ele for vencedor do pleito. Então, ela tem essa preocupação, ela é contrária expressamente a esse impasse institucional. Mas aqui ela coloca isso, que o Lula está dizendo isso, mas que não seria verdade. Então, a leitura, ela reconhece que isso está acontecendo, que ele está falando, mas ela tenta fazer, diante da preocupação dela de que o impasse institucional seria terrível, ela tenta fazer uma redução de danos. Não, gente, eu sei que ele está falando isso, que ele quer ser candidato, mas é mentirinha. É assim que eu leio esse artigo. E aí, ontem, ela já falou isso também. Não vai ter cassação, é a mesma coisa. Estava já rolando a informação, apesar da propaganda do antagonista condicional, né, do pode, será, não sei o que, deverá, pode e tal, tudo condicional, já se sabia que o TSE não ia cassar hoje, na sessão que vai ter extraordinária, a participação do Lula no horário eleitoral. Aí ela já sabendo disso, como ela parece estar torcendo pela hipótese de substituição, porque ela falou lá que seria, né, um caos institucional intolerável, um impasse e tal, aí ela também faz mais uma vez contenção de dano. Então ela fala, não vai ter cassação, mas vai ter uma reunião relâmpago, porque aí se tiver, aí já substitui na hora e coloca lá. Então, mais uma vez, é uma forma de fazer head, eu vejo assim, nessa notícia dela, Carlos Krebs. Eu acho muito engraçado, Rômulus, que essa história de contenção de danos poderia ser levada a sério se nós vivêssemos num momento democrático em que um candidato não podendo participar se coloque outro no lugar. Agora, se nós estamos dentro de um regime, quem está do nosso lado deveria observar que a melhor contenção de danos é impedir que o regime permaneça no seu estado normal, que a sua atinja uma plenitude e uma legalidade, uma legitimidade que só as eleições poderiam dar. Então, um impasse constitucional, ele realmente seria talvez a melhor contenção de danos que quem está do nosso lado poderia pensar, não a substituição do candidato de acordo com o que o outro lado pretende. É exatamente isso, Carlos. E aí eu queria ver o seguinte, né? Começou esse voodoo, um disse que ia ser cassado, outro disse que a expectativa não era essa, mas mesmo assim ia ter uma reunião como contenção de dano, né? É o humorismo, né? Um é declarado de direita fazendo propaganda ao antagonista. O outro fica em cima do muro tentando influenciar as duas partes nas suas brigas internas, porque isso, né, os artigos dessa natureza de voodoo judicial e principalmente dos isentões não visa as massas, é sempre tentar influenciar o jogo de dentro das máquinas partidárias. Aí, Carlos Krebs, quem entrou na brincadeira também fazendo voodoo judicial, nós mostramos aqui dias atrás, foi o Globo, né? O Globo, logo ele, a sede, né, o Diário Oficial do Golpe. E aí colocou lá, quando deu essa notícia, no dia 29, então anteontem, colocou: TSE deve julgar na sexta-feira participação de Lula no horário eleitoral. De novo, deve. Sabe por quê? Porque não vai. Depois eu chego lá. Era o deve. Devia, mas não foi. Pois é, não falou. TSE julgará. E aí ele cita em off 2 supostos alegados ministros, e aí fala isso e tal, que vai julgar mesmo, vai fazer acontecer. E aí no meio eles encaixam, sem citar sequer... não, essa é errada. Sem citar sequer os 2 tais ministros em off, coloca uma afirmação do Globo no meio da matéria, um contrabando ali, um jabuti na árvore. Já mostramos aqui, eu vou repetir. Se a candidatura de Lula não for substituída pela de Haddad imediatamente, a Justiça Eleitoral entende que o partido não tem candidato. Com isso, aí a ameaça. Com isso, o voodoozinho. A ameaça do preguinho. Com isso, o tempo do PT seria dividido por outros partidos, até a apresentação formal da candidatura de Haddad perante o TSE. Aí você fala, ai meu Deus, que medo. Aí você chega lá, por que eles estão tentando... Né? Aí você fala, poxa, o Globo e o TSE preocupados, tentando alertar para o PT, olha, vocês vão ficar sem tempo, vão ficar sem candidato. Como diria o embaixador Samuel Pena Guimarães, isso é algo extraordinário, né? Ver a direita arrependida, preocupada com o PT ter ou não candidatura, é algo extraordinário. Nós vivemos para ver a Globo querendo ajudar o PT, não é incrível? Isso é, como diz o embaixador, é algo extraordinário, Carlos Krebs. E aí por que eles estão nessa brincadeira? Porque se você for andar lá, a senadora Gleisi Hoffmann estava falando o quê? Estava dando entrevista, vamos lá para ela, dando entrevista falando que mantém a candidatura, que o Lula pode concorrer sub júdice e que não cabe a ela se preocupar se a eleição vai ser melada ou não.
A Glaze deu essa entrevista que repercutiu muito. Então, essa é a preocupação desse pessoal, porque está acontecendo essa disputa interna no PT, Carlos Krebs. Você ia falar, por favor. Não, eu só queria justamente lembrar que foi a própria Glaze que disse que como é que vão julgar a situação do Lula antes do prazo legal de apresentar a sua defesa. Eles vão antecipar um julgamento antes que a gente possa preparar a defesa? Será que vai ser uma coisa tão explícita e escancarada desse jeito? Exatamente, Carlos. E aí, o que a gente vê nesse caso é que a disputa que estava se travando no PT de uma forma mais silenciosa está vindo a público. Primeiro com a Helena Chagas reconhecendo que o presidente Lula está dizendo sim que quer concorrer até o final. E aí dizendo, não, mas é mentirinha, né? Tentando fazer um hedge ali, né? Tentando fazer uma contenção de danos. Aí a gente tem esse pronunciamento, a Glaze Hoffmann não foi, porque ela falou assim, tô tão entediada, vou dar uma entrevista, pega aí, já alguém não. Ela quis passar o recado e passou ali claramente. E aí a gente vê alguém que estava quieto, alguém que é contra o plano B internamente no PT, mas andava muito quieto, talvez porque antes a pressão interna não tivesse, a perspectiva interna não tivesse favorável, mas agora está vendo que é a hora de ir a campo para tentar lutar pela candidatura do Lula, que é o Walter Pomar. O Walter Pomar, lá no blog dele, publicou no dia 29, portanto, 2 dias atrás, esse artigo aqui, ó. Quando o nada diz tudo. O que é o nada? É aquela história do Lula ou nada. E aí ele voltou a defender claramente que ele entende que a candidatura do Lula deve ser levada até o final, que esse tensionamento deve ser levado. Então, ele que tava aí, tinha recolhido as armas, né, estava um tempo fora da batalha, assim como a Glaze Hoffmann. A Glaze Hoffmann passou aí algumas semanas sem ser mais incisiva com relação à manutenção da candidatura do Lula até as últimas consequências. Eles agora sentiram o ambiente político para expor isso publicamente, inclusive para que as bases saibam o que está acontecendo e possam manifestar a sua vontade, né? Porque não seja um lado de gabinete. Aí ele coloca aqui né, no texto a questão da batalha da impugnação, ele coloca as consequências, as perspectivas, ele tenta conciliar com essas pessoas, dizendo que ele não é dogmático na questão de que não deve participar ou deve necessariamente não apresentar candidato. Ele fala, não, é uma decisão tática que deve ser tomada no momento, analisando as consequências, com o que eu falo totalmente, Carlos Krebs. Fala assim, vocês aqui no Duplo Expresso defendem, então, o Lula de A a Z, Lula até as últimas consequências é voto nulo num dia? Não, nunca falamos isso aqui. A gente primeiro está lutando pelo Lula candidato até o fim, tensionando e obrigando a Justiça Eleitoral a cometer a violência. A gente está vendo o constrangimento porque ela está passando. Carlos Krebs mencionou aí a OEA que está no Brasil. Olha que presente de grego, o Carlos Krebs. Ela foi convidada pelo ministro Gilmar Mendes lá atrás para tentar legitimar uma eleição que era farsa. Mas agora que eles estão aqui, eles foram conversar com os advogados do Lula, e os advogados do Lula falaram, olha toda a jurisprudência aí, todo mundo sempre concorreu, aí mesmo com recurso pendente. Então, se tiver, vai ser mais uma mudança. Veio a ONU dizendo, ele tem que concorrer. O Papa veio e falou, presidente Lula, ore por mim aí na sua cela em Curitiba, né? Então, toda essa exposição está tornando cada vez mais caro. O ministro Gilmar Mendes já passou recibo e falou, olha, no mundo estão dizendo que ele é um mártir e que realmente o Gilmar Mendes, que é um dos arquitetos do golpe lá atrás, o que impediu a posse do Lula como ministro da Casa Civil, ele já admite que o tiro no pé que foi essa questão e está dando essa advertência, vocês já fizeram um mártir. Então está ficando cada vez... Eu só quero ressaltar que Gilmar Mendes não é arquiteto. Ele pode ser o artífice, um dos artífices do golpe, mas ele não arquiteta nada porque ele não tem carteira profissional disso. Exatamente, aí eu vou cortar lá pro artigo, esse caso quer dizer uma figura, eu vou cortar lá pro artigo do Walter Pomar, em que ele fala, o PT pode e deve também, ó, selecionar aqui, recorrer ao STF, seja questionando a decisão do TSE, com base na execução prevista na lei da ficha limpa, seja argumentando direito político líquido e certo, respaldado pela ONU. Então ele também, que é alguém que tem ascendência interna, principalmente no campo mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores, também... saiu do armário, estava guardado no armário aí essa coisa do Lula de Aze, ele e a Glaze estavam mais discretos, mas agora veio, né, porque sentiu que é o momento de travar essa luta. A gente aqui no Duplo Expresso nunca recolheu as armas, né? A gente sempre ficou, mesmo vendo aí o voodoo judicial, a pressão, sabendo, a pressão de bastidores é maior ainda, vocês podem ver, você aí do outro lado está vendo a pressão ostensiva, essa que sai até da imprensa, mas por trás dos bastidores
é maior ainda. E eles estão indo porque realmente é a hora de lutar por essa candidatura do Lula. Está todo mundo agora dizendo isso. Você vê o Globo dizendo, olha, vai ser caçado, o pessoal ameaçando, vai ser hoje. Mas aí, Carlos Craig, falaram, olha, vai ser hoje. Ó, substitui agora, substitui porque vai ser hoje à noite. Vão ficar sem o tempo de televisão. Então o deputadinho, o senador, o governador não vão ter essa exposição, porque esse pessoal que está, né, influenciando a decisão. Então é o vuduzinho, ó, substitui, senão vocês vão ficar sem horário de televisão. Que é o que o pessoal mata, né, por tempo de televisão. Aí, qual é a realidade, Carlos Craig? Quando a gente vai ver a pauta da sexta-feira à noite, não tem nada relacionado ao presidente Lula. Era voodoo judicial. Voodoo judicial, sim, mas também era voodoo jornalístico. Então a Reuters colocou ontem, o TSE divulga a pauta da tal da sessão extraordinária na sexta-feira, sem processos ligados a Lula. Aí eu pergunto, Carlos Krebs, está aqui, ó, Brasília e tal, mas aí eles ainda botam, né? Não, mas pode ser mudado até a última hora. Não, mas já foi o pessoal conversar lá do OEA, porque tá feio, não dá. Mas se nós tivéssemos acreditado, Carlos Krebs, no Luiz Nassif, que plantou aquilo a pedido do pessoal do Plano B, na segunda-feira passada, o Haddad já era o candidato, desde a semana passada. Se nós tivéssemos acreditado nessa semana no que plantou o antagonista, no que plantou o Globo, no que plantaram sites da blogosfera, o Haddad já seria o candidato. Porque eles ameaçaram com isso. Na sessão do TSE vão caçar o tempo de televisão. Aí quando chega, não é verdade. Então nós não podemos nos deixar pautar e decidir usando como subsídio informação de propaganda do outro lado. Propaganda, inclusive, sem lastro na realidade. Eu acho que é por isso, Carlos Krebs, que essas pessoas estão vindo a público, mostrar que essa decisão não é pacífica no PT. A decisão de descartar o Lula voluntariamente, o PT substituir, que é diferente. A Justiça Eleitoral lá na frente dizer não, mas a gente luta até o final e mostrou eles botarem a digital no golpe. Imagine, Carlos Krebs, o TSE poder dizer para a OEA e para a ONU que não desrespeitou nada, porque quem desistiu foi o PT e o Lula. Falou, não, é verdade, mas a jurisprudência era para permitir que ele concorresse, mas ele desistiu. Ele botou aí, ele acreditou na matéria do Globo, ele acreditou na matéria do antagonista, ele acreditou em matérias plantadas na blogosfera e eles substituíram. Então, acreditou nesse ecossistema, ecossistema de fake news aí da mídia corporativa. Como é que é o título do artigo do Walter Pomar, Rômulo? O artigo do Walter Pomar é Quando Nada de Estudo, eu acho. Quando nada de estudo. Isso aí também pode ser interpretado como o silêncio do partido, de membros do partido, que a gente ouviu a Gleisi Hoffmann defendendo, sem dúvida, mas eu sinto falta dos políticos com cargos eletivos, os deputados e senadores do partido, tomando frente e repetindo e ecoando o que a presidente do partido tem dito. É verdade, Carlos. E aí a gente vê que a pressão neles está cerrada. Tem gente aí, ó, ontem o Barroso recebeu uma manifestação formal de diversos ex-ministros, aí tem aqui o chanceler Celso Amorim, ó, diversas pessoas que assinaram, ó, o Bresser Pereira, Paulo Sérgio Pinheiro, que foi secretário de Direitos Humanos com cargo equivalente ao ministro do Fernando Henrique Cardoso, Luiz Felipe Alencastro, professor historiador, Maria Vitória de Mesquita Benevides, Dalmo de Abreu Dalari, grande jurista, estudei Teoria Geral do Estado no livro dele, Fábio, recomendado pelo Barroso, hein? O Dalmo de Abreu Dalari, ainda fala assim, ó, Barroso, você usa em sala de aula o meu livro, você vai fazer essa cagada? É bom, usa esse argumento que eu acho que esse aí também vai influenciar. Fábio Conder Comparato e o engenheiro Pedro Celestino, que é lá da Associação de Engenheiros da Petrobras. E aí mandaram, então a pressão está do lado deles. E a gente, se a pressão está neles, é a gente que vai desistir? E aí eu queria comentar, né, essa questão de, por exemplo, uma pessoa que nós respeitamos muito, cujo trabalho nós respeitamos muito aqui no Duplo Expresso, achamos um talento excepcional, é o Paulo Henrique Amorim. Inclusive, Carlos, hoje, sexta-feira, às 10 da noite, depois com reprise, acho que é 10 da noite, e com reprise no domingo, às 5 da tarde, portanto um horário nobilíssimo, vai ao ar a segunda edição do programa do Duplo Expresso na TV aberta sueca, em que nós vamos tratar justamente da perseguição ao Paulo Henrique Amorim. A gente fala da perseguição em geral à imprensa independente no Brasil, tentando ser calada através de processos judiciais, e a gente usa o caso dele para ilustrar. Então é uma pessoa que a gente tem todo o respeito, inclusive estamos levando o caso dele a conhecimento internacional. Em breve, inclusive, teremos outros países em que o Duplo Expresso vai ao ar, certamente também trataremos disso. Mas aí o problema não é só ser processado, né, Rômulo? O problema é a pulverização de processos com
múltiplas sessões em lugares distintos, em horários similares, assim, aproximados. Exatamente. Então, ontem ele levou ao ar um vídeo em que ele também parece esposar essa tese de que o Haddad tem que ser substituído o mais rápido possível. Eu vou colocar o áudio aqui para a gente poder ouvir. Vamos lá, vou cortar aqui. Vamos assistir só um trechinho desse vídeo dele, que é de ontem, né, do dia 30. Vamos lá, peraí. Eleitoral. A estratégia do PT era esticar a candidatura do Lula até o dia 17 de setembro, prazo final, e só então substituir o Lula pelo nome de Haddad, o vice-presidente. Essa era a estratégia. O mais provável é que a Justiça com 2 S's não deixe o PT esticar a candidatura do Lula até o dia 17 de setembro. Mas aí é o caso de perguntar, com justiça ou sem justiça, vale a pena o PT só substituir o Lula no dia 17 de setembro, ou seja, 20 dias antes da eleição no primeiro turno? O PT... Vou interromper aqui porque, na verdade, o Paulo Henrique Amorim coloca disputa entre substituir agora, substituir já, como queria o Globo lá naquela matéria, como queria o Luiz Nassif ainda na semana passada, ou substituir no dia 17. Não, Paulo Henrique Amorim, nós estamos lutando para não substituir nem no dia 17. A gente quer ir com uma liminar, viu o Walter Pomar, a própria Gleisi Hoffmann, nós estamos lutando para ele concorrer subjúdice. Essa substituição no dia 17 não é pelo que a gente está lutando não, Paulo Henrique Amorim, só uma observação, vamos continuar o vídeo aqui. O PT assim teria 20 dias para convencer o eleitor do Lula de que o Haddad é o Lula. Não, nós não queremos um dia sequer para convencer ninguém, porque o eleitor, o candidato será o Lula. Essa é a nossa batalha. Não tem que ter transferência nenhuma. Nós queremos que o Lula concorra subjúdice. Eu não sei se o Paulo Henrique Amorim está com o mesmo temor da Helena Chagas, que seria uma instabilidade institucional intolerável, né? Não sei, eu espero que não, porque é justamente o que nós queremos. 20 dias. A teoria, a hipótese é de que o Lula vai transferir inteiramente os seus votos para o Haddad se baseia numa pesquisa que algumas pessoas leram, mas ninguém conhece. E essa pesquisa, como todas as outras, tem margem de erro. Enquanto isso, o Bolsonaro cresce. O Bolsonaro cresce. O Bolsonaro não é maluco e não é um fenômeno só de coxinhas. Se fosse só de coxinhas, ele não teria 3, 4 vezes a intenção de voto do Alckmin. Dentro do Bolsonaro, tem muito classe C, classe D, classe E. Então, assim, diferentemente, vou cortar aqui pra gente, diferentemente do que nós víamos em outros sites colocavam como o bicho-papão a justiça eleitoral, aqui o medo expresso pelo Paulo Henrique Amorim em relação ao Bolsonaro. Isso tem rejeição enorme, rejeição entre as maiores dos candidatos e teria um segundo turno, perde para todo mundo, inclusive, né? Nós mostramos aqui que na direita está se pedindo voto útil, entre aspas, no Geraldo Alckmin, justamente por reconhecerem que o Bolsonaro não ganha no segundo turno. E eu falo, isso foi o vídeo do Paulo Henrique Amorim ontem, mas eu prefiro a leitura que ele fazia, Carlos, no início do mês. Aí eu vou cortar aqui para outro vídeo. Isso aqui é um recorte num vídeo nosso. Nós pegamos e colocamos um recorte de uma fala dele falando sobre o que o eleitor do Lula, que é esse a quem ele faz alusão de o que ele quer e não quer, ele vai, nessa análise do dia 1º de agosto, portanto ainda nesse mês, ele teve acesso à pesquisa qualitativa, nós não tivemos, mas ele, como é bem relacionado, inclusive o ministro José Dirceu teve acesso à pesquisa qualitativa que o PT fez com seus eleitores para saber o que o eleitor queria com relação à substituição ou não do presidente Lula e o que o eleitor do PT queria com relação a um eventual substituto. Então vamos lá de novo para esse vídeo, que está no recorte de um vídeo nosso, ver o que Paulo Henrique Amorim estava falando em 1º de agosto. O candidato do PT a presidente vai ter que prometer que vai indultar o Lula.
Ele e o vice, também do PT, terão que renunciar e convocar eleições para que o Lula seja eleito em 2019. Imagine o candidato do PT num debate. Alguém pergunta: se o senhor for eleito, vai indultar o Lula? Se ele der uma resposta em cima do muro, Esse opa é bingo aqui é porque esse vídeo em especial eu falo do flagrante da fuga do Haddad, quando ele lá na Bandeirantes, 2 semanas atrás, o pessoal perguntou para ele se ele ia indultar o Lula ou não, ele fugiu de todas as formas de responder. Então por isso que eu coloquei esse recorte do Paulo Henrique Amorim nesse vídeo, mas ele vai tratar também da questão da substituição. Vamos continuar. ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. Isso é o que mostram as pesquisas qualitativas do PT. O eleitorado duro do PT, segundo essas pesquisas, quer um candidato que seja um clone do Lula, que diga: é o Lula que vai governar. Pode ser um poste, só não pode ser uma Dilma. As pesquisas também indicam que o eleitorado do PT quer que a justiça impeça o Lula de ser candidato, e não o PT. Opa. Vamos voltar e ouvir de novo esse último trechinho aqui do Paulo Henrique Amorim, do que o eleitor do PT quer com relação à candidatura do Lula e a sua eventual substituição. Quer um candidato que seja um clone do Lula, que diga: é o Lula que vai governar. Pode ser um poste, só não pode ser uma Dilma. As pesquisas também indicam que o eleitorado do PT quer que a justiça impeça o Lula de ser candidato, e não o PT. Vou cortar aqui pra gente de volta. Pois é, eu tô com essa leitura do eleitor do PT da pesquisa qualitativa. O que aconteceu com essa pesquisa qualitativa? Não era ela que estava lastreando a manutenção do presidente Lula até o final, até o último recurso? O que mudou? Mudou o eleitor do PT? É preciso que venha público. Uma pesquisa qualitativa é algo muito complexo, Carlos Krebs. O eleitor do PT não queria hipótese nenhuma que o PT substituísse o Lula, quer que isso seja a justiça. Senão o pessoal ia falar: é traição, não vou votar, não vou sair de casa naquele domingo lá de outubro. E é o que a gente está vendo agora, a pressão é para justamente fazer isso, para o PT permitir ao TSE, ao STF, dizer à ONU e dizer ao OEA que não, nós queríamos deixar o Lula ser candidato. Quem tirou foi o próprio partido, o PT. Mas a gente está vendo que isso não não é majoritário nas bases, certamente, mas mesmo na direção do PT, se for majoritário, há vozes poderosas dissonantes. Então a gente está vendo aí a própria presidente da sigla falando que quer concorrer sub judice. Então, Paulo Henrique Amorim, a luta não é para ficar até o dia 17, não. A luta é para o Lula ficar na urna até o final. Essa é a nossa luta. Não é para substituir no 17, muito menos substituir agora. E deixar o golpe dizer à ONU e ao OEA que nós queríamos. Quem tirou foi o PT, foi o Lula que desistiu da candidatura. Deixa o juiz expulsar o jogador, não fica esperando que o técnico vá antecipar essa retirada do jogador de campo. O juiz que deu o cartão vermelho para ele. O juiz ladrão, como diria o João de Ataíde. É ele que vai estar daqui a pouco aí com a gente. Então, essa substituição, o eleitor do PT não aceita, se for por parte do próprio partido, é isso mesmo. Não aceita. Então, o perigo é esse. Não podemos cair no voodoo judicial. A gente já tentaram o voodoo judicial, sim, e o voodoo jornalístico. Tentaram assustar a gente com o TSE. Não rolou. A gente viu, os caras, saiu a pauta hoje, a pauta não tem nada disso. Agora estão tentando assustar a gente, e conseguiram assustar, pelo visto, o Paulo Henrique Amorim com o Bolsonaro. Falta combinar com o eleitor, porque a gente está vendo a rejeição dele, que ele atualmente perde para todo mundo no segundo turno. Eu não identifiquei nenhuma pesquisa, queria ver, de repente Paulo Henrique Amorim teve acesso a alguma pesquisa não publicada ainda, que identifique crescimento do Bolsonaro. Pode até vir aí um crescimento ou outro, mas a gente sabe que ele parece ter um teto de vidro. Daqui a pouco a gente vai ter o Eduardo Jorge Vior. Antes de chamar ele, eu queria só mostrar mais algumas
algumas coisas que eu selecionei aqui para discutir com vocês, o pessoal da imprensa precisa se decidir, né? Porque, por exemplo, o Merval Pereira, ele também expressou grande preocupação, olha só, que ele está muito bonzinho, está muito mudado, Carlos, com o PT, e também está falando disso, a dificuldade de substituição. Então, essa aqui é uma coluna do início da semana do Merval Pereira, falando o seguinte: parece ter uma ideia da dificuldade do vice que virará candidato à presidência, então ele já dá como certo, no Nordeste, onde o Lula impera, ele não passa de um desconhecido. O eleitorado tem dificuldade de falar seu nome e já estabeleceu que se chama Andrade. Como falou, cadê? Quem falou? Quem disse? Ele foi ao Nordeste pesquisar isso? Ou isso foi inventado por algum marqueteiro sem talento de São Paulo para dizer que a transferência estava acontecendo? Aí, ó, a previsão do PT de que os votos de Lula no Nordeste, onde chega a ter 80% de preferência em alguns estados, se transformarão em votos no Andrade, pode não ser um sucesso absoluto. Então, se ele está achando isso, por que ele não ficou quietinho e deixou o PT dar com os burros na água, né? Ele está realmente preocupado com a viabilidade eleitoral do PT. Interessante isso, Carlos. Quer dizer, ele parece que está renovado, né? Deve ter se arrependido de ter apoiado o golpe. E aí, outro colunista do Globo, lá também no meado do mês, falou, defendendo claramente que o Haddad deve ser o candidato do PT. Haddad é a melhor escolha do PT. Eu fico, Carlos Krebs, com a escolha do povo, que é o presidente Lula. Mesmo porque, seguindo a regra de ouro do Leonel Brizola, quando a Globo é a favor, seja contra, se a Globo é contra, seja a favor. Esse articulista em particular é uma voz contundente contra o presidente Lula. Se ele está falando que o Haddad é a melhor escolha, é porque a melhor escolha é o presidente Lula, manutenção. Então, temos que ficar atentos a esse tipo de propaganda. Tem mais coisa aqui que eu ia mostrar, que é o seguinte, ó, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ontem, uma pessoa no Twitter, o Vindix10, fez a síntese absoluta. Ó. Eu coloquei lá no Twitter. Ó. Plano B é igual a apoio o Lula até o fim, desde que esse fim chegue logo. Esse é o plano B, Carlos Krebs. Esse é o plano B. E pessoas preocupadas, legitimamente preocupadas. Essa pessoa aqui colocou, ó, Gauen Inácio botou, ó, você acha que ainda dá para esticar a corda? Estamos a 30 e poucos dias da eleição. Tudo vai ocorrer no limite dos prazos. E nisso o partido poderá perder a candidatura. Já disse, não existe mais Constituição Federal. E aí a gente vê lá e eu falo, meu caro, quem precisa que o PT participe sem Lula da eleição é o golpe. Atestam isso colunas de Merval Pereira, do Noblar, da Helena Chagas e outros. Eles é que estão se pelando de medo do PT não ter candidato. Não são eles que vão caçar a chapa totalmente, porque eles não podem. Tá aí a OEA perguntando, não tem como fazer. A ONU também. Eles não trabalham, não podem trabalhar, não podem aguentar o ônus de uma falta de legitimidade que eleições sem o PT ocasionaria. Seria como a continuação do governo Temer, esse que está aí com 98% de rejeição. Mas eles não querem o Lula candidato. Estão dizendo, a gente quer o Haddad. Por que? Aí eu volto ao início, Carlos, que a gente estava discutindo e aqui, o Eduardo Jorge Biel já chegou, vamos conversar com ele, e eu faço a distinção, não vou voltar lá para a gente ver a frase. Por que há essa distinção entre o Haddad e o Lula? A propaganda do plano B não está dizendo que o Haddad é Lula e o Lula é Haddad? Qual é a diferença? Por que para o PIG não tem problema o Haddad participar, mas tem um problema, é gravíssimo, não pode de maneira nenhuma, tem que ser interditada a participação do presidente Lula? Alguma tem aí. Alguma tem aí. Quando a gente vê a blogosfera concordando com o PIG, alguma coisa está errada. Voltando à nossa discussão política, a questão do plano B, se é hora de desistir, se é hora de manter a candidatura do presidente Lula, que é o seguinte, nós falamos aqui que a senadora Gleisi Hoffmann ousou, depois de umas semanas parada, quieta, né, porque não via que era o momento político de agir, ela pegou o telefone e resolveu dar a declaração lá na entrevista falando que está disposta a manter a candidatura do Lula até o fim, inclusive concorrendo sob júdice, sob risco de, se eles vierem a violentar o presidente Lula e a cidadania brasileira, anular a eleição. Evidentemente, isso não ficaria impune. Não ficaria impune. Se a Gleisi Hoffmann é a voz dentro do PT dando suporte ao presidente Lula, porque até Helena Chagas reconheceu que o presidente Lula disse
que quer concorrer até o final, mas aí a Helena Chagas resolveu dizer que é uma fake news do Lula. Ele tá brincando, é brincadeirinha. Pois então, é evidente que não ficaria impune essa decisão da senadora Gleisi Hoffmann, que tem acesso completo ao presidente Lula. Vamos lá. Ó. No meu tweet eu coloquei, até aqui o exemplo, né, o Globo falando, ó, se a candidatura de Lula não for substituída pela de Haddad imediatamente, a Justiça Eleitoral, sem citar fonte, entende que o partido não tem candidato. Olha que coisa bonita, como a gente falou aqui. O Globo preocupado com o PT ter candidato ou não. A resposta ao que é isso? A senadora Gleisi Hoffmann dizendo, ó, Lula pode concorrer sub júdice. Não cabe a nós dar estabilidade ao processo eleitoral fraudado. Aí você falou, isso aí vai ficar, né, o pessoal... Não, a famosa juíza lá, aquela juíza da execução penal do Paraná, o que ela faz no dia seguinte? Proíbe a Gleisi Hoffmann de visitar o presidente Lula. Está aqui já na página, vocês estão vendo a notícia na Folha de São Paulo de hoje, aliás, de ontem, dizendo, ó, juíza proíbe Gleisi de atuar como advogada de Lula. Além de senadora, despacho também atinge o tesoureiro do PT, Emílio de Souza. A justificativa que ela usa é totalmente furada. Ela diz que por ser parlamentar, a Gleisi Hoffmann não pode atuar como advogada contra uma sociedade de economia mista, no caso a Petrobras. Isso é ridículo, essa alegação, porque o presidente Lula, não foi a Petrobras que prendeu o presidente Lula, e a Gleisi Hoffmann não está atuando contra a Petrobras. Ela está, na verdade, é uma ação penal, não tem nada a ver disso. E quem tinha que falar se a Gleisi Hoffmann pode ou não advogar, quem teria competência para interpretar o estatuto da OAB, que é a lei federal, é a Ordem dos Advogados. Se houvesse uma reclamação, tinha que ser a Ordem dos Advogados. E a Ordem dos Advogados, seção do Paraná, se pronunciou favoravelmente a que essas pessoas que o presidente Lula quis indicar como advogados participassem. Agora é interessante notar o seguinte, Carlos Krebs. Ela proibiu a Gleisi Hoffmann, mas ela não proibiu o Vadi Damus, que é tão parlamentar quanto. Ele que é advogado, né? Não proibiu o Vadi Damus. Então, mas é que ele não é o presidente do partido, ele não está acumulando cargos. Tem tempo, tem uma carga horária que ele ainda pode ocupar defendendo o presidente, Rômulo. Mais que isso, Carlos Krebs, ele não está se pronunciando dizendo que a candidatura do Lula tem que ser mantida até o fim. Né? Ele não foi dar entrevista, como deu a Gleisi Hoffmann, falando que não deve substituir, que o Lula deve concorrer sub júdice. Eu acho que é mais por aí, que a gente explica a diferença de tratamento entre a senadora Gleisi Hoffmann, que foi para a imprensa essa semana falar isso, e receber essa retaliação imediata para isolá-la do presidente Lula. Ele que falou, eu quero concorrer sub júdice. Gleisi Hoffmann sai e passa o recado. Aí vai a juiz e fala, então você não vai mais ver ele. É isso, agora só quem vai ver é o Vadi Damus e o Fernando Haddad. Só eles que vão ter a prerrogativa de ver o presidente Lula a qualquer tempo, para levar as informações de fora, né? Para dizer, olha, presidente, está acontecendo isso, não está acontecendo isso. E também para dizer, olha, o Lula disse, hein? Eu garanto, a garantia sou eu. Lula disse isso. Pois é, fica o Vadi Damus e o tão deputado, tão parlamentar quanto a Gleisi, mas fica o Vadi Damus, fica o Fernando Haddad. Não fica a senadora Gleisi Hoffmann, que passou o recado verdadeiro do Lula. Lula falou, Helena Chagas confirmou, Gleisi deu a entrevista para dizer qual é a real. E, imediatamente, a Lava Jato retalia e fala, você não pode mais ver o presidente Lula porque a mensagem que você está trazendo de lá não convém aos nossos planos, ao plano do golpe e da Lava Jato. Isso eu acho que é o maior atestado que poderia haver, Carlos Krebs, de que a senadora Gleisi Hoffmann está fazendo a coisa certa. Quando ela é atacada, que nem a gente, quando nós somos atacados pelas organizações Globo, é sinal que a gente está fazendo a coisa certa. A senadora Gleisi Hoffmann ser atacada individualmente, discriminada com relação a outros colegas de partido na questão da representação do presidente Lula, é sinal de que ela está fazendo a coisa certa, Carlos Krebs. Exatamente, e eu reforço dizendo que é muito pertinente a gente observar que há uma discriminação na lei para determinadas pessoas. A OAB interpretar a lei de uma maneira ou de outra é uma coisa. Agora, uma juíza não seguir a lei e inventar uma interpretação, e criar uma subjetividade a algo que deveria ser consenso hoje em dia, me parece uma tipificação muito peculiar, como todo o processo que ocorre em Curitiba apresenta, né? Sempre há uma tipificação quando se trata de A, em detrimento das mesmas situações quando se tratam de B, C, D ou o resto do alfabeto. Pois é, sabe qual é o problema da senadora Gleisi Hoffmann, esse discurso dela? Constrange quem quer fazer isso aqui que eu vou mostrar, olha, me marcaram no Twitter,
2 dias atrás, no dia 29, uma pessoa lá de Minas Gerais, que foi ao comício que teve, eu acho que é em Belo Horizonte, colocou o trem, fala com o mineiro, né? Falou, o trem tá feio aqui em Minas. Já sumiram com a foto do Lula, Rômulo Maia. Aí eu vou lá, ele coloca uma foto do deputado, Adelmo Leão, que está lá no evento, e aí você vê quem aparece em destaque. Aqui na direita é a Manuela Dávila, aqui na esquerda é o Fernando Haddad, e aí parece que lá dentro, esse aqui que está lá no fundo, de um lado é o Fernando Pimentel e do outro é uma foto do Lula, parece. Mas mesmo assim, o destaque, né, o candidato, a foto grande aqui fora, não é a do presidente Lula. Está dizendo lá, o Adelmo Leão, que é deputado, falou, militantes concentrados na Praça Santa Teresa aguardam o início do lançamento do programa de governo Lula e Haddad. É daqui a pouco. Pois é, esse sinal aqui, então, a senadora Gleisi Hoffmann, com essas falas dela, dizendo que o Lula vai concorrer sim, que ela garante, porque ela é presidente do partido, garante que a vontade dele, que está falando para as pessoas lá, que ele quer concorrer. Até a Helena Chagas, que é do outro lado, reconhece. Ele está falando isso, mas ela diz, é mentirinha, ele não quer concorrer, não. Isso é inconveniente. Então, não dá, fica mais constrangedor ver esse tipo de campanha em que o presidente Lula está ficando no segundo plano, só para pedir voto, né, só para uma memória, como né, parece um adorno, uma coisa que o pessoal usa ali, isso não convém. E aí, o Carlos Krebs, eu queria comentar outra coisa também. A gente conversou com o João de Ataíde, ele falando que a mudança aos poucos na imprensa internacional com relação a isso está ficando cada vez mais claro, que antes eles se fiavam na Globo, no PIG, para falar do problema brasileiro, da democracia brasileira. Aos poucos eles viram, a gente conhece já aquela carta famosa do Le Monde respondendo a uma leitora se desculpando por ter acreditado no noticiário da Globo, que ia procurar fontes mais plurais. O Le Monde foi um que deu destaque, por exemplo, à decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU recentemente. Isso já é certamente reflexo dessa mudança editorial, de saber que a imprensa brasileira tradicional não é confiável, que ela é parcial. E aí, ontem o perfil do presidente Lula no Twitter compartilhou um vídeo que eu falei, é quase perfeito. O único defeito do vídeo é um canal de notícias 24 horas da França, o France 24, e essa não é público, é privado, mas você vê mesmo canal privado e o comentarista é americano, você vê pelo sotaque dele, tem uma legendagem lá do pessoal do presidente Lula, você vai ver que mesmo eles já reconhecem que o processo é, né, viciado, que é parcial, isso já está disseminado, como o ministro Gilmar Mendes falou, criaram um mártir, isso está ficando claro para o mundo da perseguição, é por isso que o custo está maior, e é por isso que não pode, de forma nenhuma, o Partido dos Trabalhadores ser quem vai retirar a candidatura do Lula e substituir. Isso tem que ficar, esse peso tem que ficar para o Judiciário. Não estou entendendo essas pessoas no Partido dos Trabalhadores querem quebrar o galho para o golpe não precisar se constranger internacionalmente. Então, vou colocar esse vídeo aqui, é curtinho, do comentário desse comentarista. Deixa eu abrir aqui o microfone. Vamos lá. Espera aí. For more on this, I'm joined now by our international affairs commentator, Doug Herbert. Doug, for Lula and his supporters, this is as much a moral battle as it is a political one. Right? Yes, and Brazil has never seen anything like this in its presidential politics. Literally an election where, depending on where you stand, Lula's predicament is either a politically motivated vendetta to prevent him from ever holding office again, or it is justice served after he was convicted. You'll remember back in January, upheld on conviction in a corruption scandal. He was accused of accepting a bribe in the form of a beachfront villa. What's interesting about this is often when you hear politicians, crying conspiracy plots against them, you have to sort of scratch the surface and you have to say, what's up there? And look, you look at this case here and you say that, Lula has quite a point because, for one, even the judge himself who convicted him was sort of had to acknowledge the fact that there was no absolute concrete proof of any corruption or wrongdoing on his part. His Workers' Party, Lula's Workers' Party, has always contended that there was never any clear evidence of guilt, and just the opposite, overwhelming evidence of his innocence was blatantly ignored by the judges in this process. So a very interesting sort of phenomenon here. We've seen Brazilian society lurching to the right. We've seen after the years of Lula, which you'll remember was followed by his handpicked successor, Dilma Rousseff, who herself then was impeached, not on corruption charges, but for budgetary, tinkering or whatever. They've been out of power, a real rightward lurch in society. So they're really, I think,
I believe that there is a lot of credibility to the claims when Lula says that there seems to be a very entrenched part of society, Brazilian society, very divided, polarized right now about this, to keep him from being able to be president again. And that's going to be up. They're going to go through all the appeals they can to see that he can remain on the ballot. Now, Lula hasn't been in power for nearly a decade, and yet he's still hugely popular. Why is that? Absolutely hugely. First of all, Barack Obama once called him the most popular politician on earth, you might remember. When he left office, 2011, he had a record high approval rating, 87%. I mean, you know, that's like Stalinist, right? in the numbers there. Look, he is still enormously popular for basically lifting, and it sounds cliched, but it's true, literally lifting tens of millions, I say perhaps 50 million low-income Brazilians, a lot of them just the real underclass, the poorest Brazilians, but also working-class Brazilians, literally creating almost single-handedly a new middle class in Brazil, doing it by his signature social programs. There was an economic boom back then because of oil, but his signature social program, the Bolsa Familia, which literally enabled single mothers, families who were struggling to basically be able to get government benefits, to get a chance, and thus creating that middle chance, entrenching them in a social hierarchy and giving them job opportunities they never had before. So literally tens of millions empowered, enfranchised in Brazilian society. Those are people who still remain extremely devoted to Lula, even nearly a decade after he was in power. Nearly a third of them would vote for Lula if he is able to run. So he is right now the presumed front runner, even though he has not been it's not been determined whether or not he will, in fact, be able to keep his name on the ballot. Pois é, essa é a dificuldade que o golpe tem, dificuldade inclusive internacional, deixa eu diminuir aqui, está lá no Twitter do presidente Lula, eu também, como disse, retuitei ontem, falei, o único erro desse analista é chamar o Multifex, aquele triplex horroroso, inacabado, com uma reforma horrorosa, chamar de Beachfront Villa, não é, né? Uma Exatamente, coisa, Romulo, eu ia comentar, né, que me chamou a atenção. Uma mansão à beira-mar, não dá. Certamente ele não viu ainda o vídeo do MTST com o Multifex, só isso para afirmar que é uma Beachfront Villa. Aí eu queria dizer o seguinte, Carlos, então, o golpe está nas paredes, o Gilmar Mendes já reconheceu, falou, olha, a gente está queimado, o pessoal já sabe da perseguição. A ONU mandou o Judiciário manter a candidatura. A OEA está perguntando sobre isso. Instituições internacionais e nacionais cobrando. Nós tivemos aí o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Instituto dos Advogados do Brasil, todo mundo falando. O que explicaria o PT quebrar o galho do golpe e falar, não, vocês não precisam se queimar não, porque quem vai tirar a candidatura é a gente? O que explicaria? Aí, para mim, o Carlos Crepe seria um grupo que tomou a direção que é entrar no com tudo do Jucá, com o Supremo com tudo, porque quebrar o galho assim pro golpe é porque entrou no golpe, é a única explicação. Mas tu quer me dizer que eles querem entrar ou será que eles já não estão dentro? Carlos, é uma dúvida isso, mas de forma assim, eu sempre tenho cuidado de dizer e de ressaltar que o Partido dos Trabalhadores a gente não pode generalizar. A gente sabe que a base está com o presidente Lula e a gente está vendo elementos da direção do partido, Walter Pomar, Gleisi Hoffmann, vindo a público explicitar essa tensão. Se eles estão fazendo isso, é porque eles precisam do seu apoio. Eu vou até comentar uma iniciativa daqui a pouco, mas eu já vou mencionar agora. Se você for lá no duploexpresso.com na descrição do programa de hoje, você vai encontrar este link aqui, deixa eu selecionar para vocês verem, este link, que é como eu já mencionei aqui outro dia, é uma petição que o Ricardo Silva, que é um militante de base do PT, lá do grupo Mortadelas Tubainas, fez para pedir, olha que coisa, a base do PT, pedir a direção do PT, que respeite a decisão da ONU e não substitua o Lula. Também é mais um elemento de constrangimento. A senadora Gleisi Hoffmann não vai se pronunciar sobre isso, mas eu tenho certeza que ela terá muito prazer em receber essa petição e mostrar para quem lá dentro está dizendo que tem que trocar o Lula pelo Haddad já. Antes eles estão dizendo assim, não, como se no dia 17 já fosse dado. Não, a gente ia concorrer sub judice, se for o caso. Mas o pessoal já está querendo que, como o Nassif falou, que ia ser na semana passada, não foi. Aí agora a Globo está dizendo, ou substitui agora, ou não vai ter candidato, não vai perder o tempo de televisão, alô governadores, deputados e tal, ameaçando, né? O voodoo jornalista, alô pessoal, olha aí, ou faz isso ou vai ter punição e tal. A Raquel Dodge já tinha ameaçado que se o candidato for ficha suja e depois perder o recurso, aí vai ter que ressarcir 600 milhões
do fundo público e tal, só ameaça, assim, ó, medinho, né, fazendo, ó, olha aqui, tira, porque a gente não tem condição de tirar ele, tira vocês, a gente não quer se queimar mais internacionalmente. Voodoo judicial. Então, nessa petição, a gente está falando tanto de mobilização e engajamento pelo presidente Lula, a petição, até o momento que nós já mostramos aqui, tem menos assinaturas do que gente assistindo o programa nesse momento, só no ao vivo, só no YouTube. Olha só, eu vou lá, tem 506 assinaturas. Não, eu quero que todo mundo, terminando o programa, vá lá no duploexpresso.com, na postagem do programa de hoje. Além de você ir lá nos seguir em todos esses endereços aqui, eu quero que você vá nessa petição, por favor, para ajudar a senadora Gleisi Hoffmann a falar internamente. Olha aqui, não é só o Lula que quer concorrer, não sou só eu que quero manter a candidatura do Lula. É também a militância de base do PT que não vai aceitar que o partido tire ele como candidato. Se alguém tem que pagar esse preço dessa violência, é o golpe. Nós não queremos, enquanto Partido dos Trabalhadores, contrário ao golpe, quebrar galho para golpe. Não tem porquê. E eu quero mostrar que está mais difícil. Por que eles estão querendo forçar o PT a substituir voluntariamente o presidente Lula? Porque o Martin Schulz, olha só, ontem, está aqui no Deutsche Welle, órgão de imprensa alemão oficial estatal. O Martin Schulz é o líder da social-democracia, do SPD alemão, concorreu inclusive contra a Angela Merkel, conseguiu um resultado muito bom eleitoral. O SPD vinha de resultados péssimos porque traiu a base, Carlos Krebs fez a reforma da Previdência, a neoliberal, precarização do trabalho, não foi a Angela Merkel que precisou fazer não, foi tudo o SPD nos anos 90. Então, estava muito mal, aí, ainda pior ainda depois que entrou em governo de coalizão com a Angela Merkel e deixou a política de direito de precarização do trabalho avançar, e aí ele conseguiu reverter esse resultado. No final entrou em mais um governo de coalizão com a CDU da Angela Merkel, mas em termos mais fortes conseguiu impor algumas pautas de melhora social. Vamos ver qual o resultado vai dar isso, porque em geral a base não gosta quando o partido entra em coalizão e na eleição seguinte vinga-se. Mas o Martin Schulz repetiu gesto do, salvo engano, Willy Brandt. Willy Brandt, que era premier da Alemanha Ocidental. Era um premier da Alemanha, um chanceler lá, eles chamam chanceler, era um chanceler alemão durante a ditadura militar. Quando o presidente Lula foi preso, ali naquele final de 79, anos 80, não tenho aqui a data precisamente, um chanceler da Alemanha Ocidental, então, em visita ao Brasil, virou para o general presidente de então e falou: olha, e como é que está o Lula? Nós estamos querendo saber, estamos de olho no que acontece no presidente Lula. Eu já vi um agradecimento especial quando teve o falecimento desse político, eu acho que foi o Willy Brandt. Quando faleceu, o presidente Lula manifestou isso, falou quão importante foi naquele momento essa manifestação do premier da Alemanha, né, o chanceler, vir ao Brasil e dizer: estamos de olho, olha lá o que vocês vão fazer com ele na cadeia, porque nós estamos de olho. Então Martin Schulz repete esse gesto da social-democracia alemã, foi visitar, esteve com o presidente Lula, é um quadro importantíssimo. Carlos Krebs, esse senhor, até pouquíssimo tempo atrás, era o presidente do Parlamento Europeu. Ele era o presidente do Parlamento Europeu. Ele só saiu da presidência do Parlamento Europeu para concorrer nas eleições gerais da Alemanha, em que ele conseguiu um resultado por muito tempo ele liderou, inclusive estava na frente da Merkel. No final, aí o pessoal deu uma sacaneada, ele passou para trás e aí a Merkel chegou na frente. Ele resistiu a formar um governo com a Merkel muito tempo, por isso até ficou aquela ameaça se ia ter nova eleição e tal. No final, eles foram convencidos pelo presidente da República a não chamar nova eleição e entrou no governo, mas ele foi lá, ó, e falou, eu vou traduzir aqui, ó, ele foi em missão visitar o Lula, e aí aí a matéria falando que o presidente Lula divide o Brasil, ele que está encarcerado está on the election trail. Está no trilho, no caminho da eleição, tá, ainda mesmo que de dentro do cárcere, mesmo dentro da sua cela. O ex-líder dos sociais-democratas alemães, Martin Schulz, foi lá visitá-lo. Então, mais uma vez, a gente vê, inclusive tem a declaração aqui, não tem, esse é só o vídeo, mas ele falou, isso repercutiu na imprensa brasileira de esquerda, que ele falou que há questionamentos sobre a não participação dele, que há questionamentos sobre a democracia brasileira, que há questionamentos sobre o processo, a justeza do processo do presidente Lula, que ele sabe perfeitamente do que se passa. Então, é mais uma sinalização importante, repetindo esse gesto. Inclusive, há questionamentos de por que ele está preso, né, Rômulo? É uma das coisas que são questionadas. Afinal de contas, se a Constituição diz uma coisa, por que estão fazendo outra? Exatamente. E aí você veja que na mesma Alemanha, aí eu vou cortar aqui a notícia,
uma associação importante, a Sociedade Industrial, fala que as empresas que são grandes investidores no Brasil, aí Volkswagen, né, históricas até no processo de industrialização brasileira, falam que o empresariado alemão não tem o direito de errar novamente e investir no Brasil caso haja uma fascistização do regime com uma ascensão eventual do Bolsonaro. É importante essa sinalização, mostrando como o mundo não aceitaria isso facilmente, mas eu digo assim que o Bolsonaro nesse momento está sendo usado como bicho-papão. Então eles devem ter lá visto isso, mas a gente viu que está sendo usado como bicho-papão para o PT quebrar o galho do golpe e substituir ele mesmo, o presidente Lula, da chapa. Não vamos cair nessa. É mais uma vez voodoo jornalístico. Não vamos aceitar o voodoo. Nós não acreditamos no poder desse voodoo jornalístico político e vamos resistir, vamos dar sustentação à senadora Gleisi Hoffmann para que ela possa internamente garantir o que o Lula está dizendo, que ele quer ser candidato até o fim. Esse é o nosso papel enquanto base. Você que fala aí sempre reclamando que não tem mobilização, quero ver todo mundo indo lá assinar a petição, quero todo mundo pressionando parlamentares nas suas lives, dizendo que não quer plano B, que quer o presidente Lula, que quer que concorra até o último recurso, que não tem substituição voluntária e querendo, em última análise, Carlos Krebs, que o PT respeite a decisão da ONU. É incrível que tenha chegado a esse ponto, da militância ter que pedir ao PT que respeite a decisão da ONU, Carlos Krebs. Interessa, nesse momento, ao plano B e ao golpe, acenar com esse fantasma do Bolsonaro. Então a gente também não pode se deixar levar isso. Vamos ver os números deles, vamos ver a rejeição do Bolsonaro, vamos ver as pesquisas de segundo turno dizendo que ele perde para todos os candidatos. Se for o presidente Lula, então aí não tem nem graça mesmo, porque o Lula vai ganhar já no primeiro turno. Nós não podemos nos deixar. Você está vendo aí que a esquerda, né, o Piguinho, talvez está acenando, o Bolsonaro, ou substitui agora ou vai vir o Bolsonaro. Na direita, o pessoal está preocupado se o PT vai ter candidato ou não, e falando, olha, substitui para vocês poderem concorrer, senão não vai poder. Eu quero, poxa, me ajuda a te ajudar, substitui, deixa esse Lula para lá e coloca o Fernando Haddad como candidato. E aí eu vou voltar mais uma vez àquela síntese genial do Vindex, que falou lá no Twitter, que o plano B é apoie o Lula até o fim, desde que esse fim chegue logo. O presidente Lula, Carlos Krebs, a gente sempre fala aqui que nós os apoiamos, temos carinho em nível pessoal por ele, temos respeito pelo trabalho político, pela sua liderança, admiramos ele imensamente pelo que ele fez, mas a gente está defendendo ele pelo que ele fará pelo Brasil. Nós sempre lembramos aqui os predicados que só o presidente Lula tem. Não tem essas coisas, Lula é Haddad, Haddad é Lula. A gente falou, essa identidade é falsa. Porque se a eleição sem Lula era fraude e o pessoal está deixando o Lula participar através do Haddad, por isso não vai ser mais fraude, porque se o Lula é o Haddad participa da eleição, então o Lula participa da eleição não é fraude. Por que eles fazem a distinção? Então por que eles não deixam o Lula concorrer? Por que eles querem substituir? E eu vou dizer aqui por quê. Por causa dos predicados que o Lula tem, a liderança política que ele é. Não foi de um dia para o outro que foi construído o Luiz Inácio Lula da Silva. É uma construção coletiva, não é só dele. O povo vê nele essa liderança. Não adianta ele ter o talento. É uma coisa que você constrói com a confiança, a relação que ele fala aí de mais de 40 anos de vida pública, olhando no olho do povo e falando. As pessoas sabem o que ele representa e ele construiu a liderança, a capacidade de liderar massas. Não é fabricado com golpe de marketing, de sabonete, campanha bonitinha. Isso é a história de vida dele e como a sociedade reagiu às colocações dele e foi assimilando ele como sua liderança. Isso se construiu só Carlos Krebs, por 30 anos, disputando eleição aí 4 vezes, acho que foram 4 ou 3 vezes derrotado, 89, 3 vezes derrotado, antes ainda concorrendo governador de São Paulo derrotado. Então, isso foi difícil lá, fazendo toda a sua trajetória de vida para chegar até aqui. Isso não se faz de uma hora para outra. E, além disso, ele tem os predicados de que nós não podemos prescindir para derrotar o golpe. Ele por essa capacidade de ser líder de massas, ele comove a população. Você vê mesmo com um tiroteio incessante aí de 4 anos, mais de 4 anos em cima dele, é o político mais popular do país, em viés de alta. Ele consegue mobilizar as pessoas, aquela coisa espontânea. Quem não lembra da condução coercitiva que baixou o pessoal todo lá no aeroporto, foi aquela confusão. Ele tem esse poder, foi espontâneo, não deu nem tempo das pessoas serem avisadas, mas o pessoal baixou lá. Ele é o único, ninguém faria isso por outro. Basta a gente ver qual foi a mobilização popular espontânea no julgamento do José Dirceu, por exemplo, que é uma pessoa muito respeitada dentro do PT, tem quase tão idolatrado pela militância quanto o presidente Lula, mas não teve mesmo mobilização no Mensalão nem nenhuma das vezes que ele foi preso, que a gente observa com o presidente Lula. Então, há diferença, a questão da sua capacidade de comover, de mobilizar a massa, a sua capacidade de comunicação direta com o povão, conseguindo derrotar
a propaganda do monopólio da comunicação social no Brasil. Isso é perigoso. Só ele consegue fazer isso, com a sua genialidade, que a gente falou aqui já, que ele tem a capacidade, a inteligência excepcional de entender conceitos complexos, mesmo sem ter tido acesso à educação formal num nível mais elevado. Fora isso, ele vê aquilo, consegue sintetizar aquele conceito complexo e consegue traduzir para uma fórmula que o povo entende, muitas vezes usando aquelas metáforas futebolísticas dele que a gente adora e está com muita saudade, aquelas metáforas maravilhosas do presidente Lula. Então, ele tem essa capacidade de comunicação, carisma é uma coisa que você nasce ou com, ou não nasce sem, não tem jeito, não tem como aprender a ter carisma. Ele tem a capacidade de articulação política exímia, e por isso foi impedido de entrar lá como ministro-chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff, porque se ele tivesse, teria conseguido o apoio no Congresso para impedir o prosseguimento do golpe na forma de impeachment naquele momento, o golpe continuado que a gente vem e gradual que a gente vem sofrendo. O golpe é um processo, ele não é um ato. Então o golpe vem, né, seguindo. Se ele tivesse ali, não conseguiria, então eles temem essa capacidade de articulação, capacidade de comunicação, capacidade de mobilização das massas e a representatividade internacional do presidente Lula. Olha como foi fácil internacionalmente vender a narrativa de que a Dilma era uma corrupta. Quem mora fora do Brasil sabe, durante a coisa da Petrobras era Lava Jato, o Sérgio Moro herói, o Elliot Ness tropical e a corrupta safada que era do Conselho da Petrobras quando teve toda a corrupção. Quem era Dilma Rousseff na fila do pão internacionalmente antes de chegar à presidência? Ninguém. O presidente Lula não, ele já era conhecidíssimo e ficou mais conhecido, o analista acabou de dizer aí, que o presidente Obama falou para ele, é o político mais popular da Terra. Ele cometeu o erro que se comete no Brasil de falar que a popularidade dele era 87%. Não era, já falei aqui, era 96%, porque nos Estados Unidos, quando falam da popularidade do Trump, o regular entra também na aprovação. Então, a aprovação dele era 87 de bom e ótimo, mais 9 de regular. Então, era 96, era mais que stalinista do que ele falou ali. Era realmente aquelas coisas que só... Mas era real e era uma democracia. Então, por essa questão, por ele ser conhecido internacionalmente, ter virado um mártir em nível internacional, todo mundo sabe, ele entra com um cacife no governo para resistir ao cerco do golpe que nenhum outro vai ter. É por isso que eles não querem ele lá. Se fosse para o Haddad entrar e poder fazer o que o Lula fará, não iam deixar. Então é por isso que o Haddad não é Lula e Lula não é Haddad. Porque o Lula entrando na presidência, ele vai poder resistir ao cerco internacional e nacional dos golpistas. Agora qualquer outro vai ficar como um pato manco, como ficou a Dilma, vai ser forçado a trair a base e vai ficar com a faca no pescoço de um impeachment, de uma cassação, de uma não sei o quê, de Ministério Público, Polícia Federal e Tribunal de Contas e tal. O Lula não. Eles sabem. Então a única maneira da gente reverter o golpe é contando com esse ativo que demorou só 30, 40 anos para construir, que é o Lula. E por isso nós não vamos desistir. É uma decisão estratégica, olhando que o golpe é um processo. E o Carlos quer dizer aquela coisa que a gente sempre fala. Se fosse para terminar na eleição essa grave crise política brasileira que já tem mais de 4 anos, você acha que o golpe, que está com a caneta na mão, ia virar e falar assim, olha, desculpa, eu fui errado, estou arrependido, realmente, eu fui contra a soberania popular 2 anos atrás, tirei a presidência, mas eu estou com a caneta, eu vou com essa caneta organizar a eleição, eu controlo a finança, eu controlo a comunicação, eu controlo o judiciário, eu controlarei o Congresso no ano que vem, mas mesmo assim eu falo, olha, dessa vez, se vocês ganharem, eu entrego de boa para vocês a caneta. Faz algum sentido? Mas eu quero lembrar 10 trilhões de dólares enterrados embaixo da terra ali, e o pessoal ainda querendo os 10 trilhões, querendo os juros do Brasil pagar na dívida, não faz nenhum sentido. E é por isso que a gente fala, a única chance de derrotar é estressando o discurso deles, de instituições funcionando normalmente. Não podemos quebrar o galho para o golpe. A gente vai manter a candidatura do Lula até o final. Paulo Henrique Amorim, não é até o dia 17, não. É além. É isso que a Gleisi falou. É subjúdice. Não é. A disputa não é substituir agora o dia 17. É não substituir. Fala, Carlos Krebs. E esse clamor, Rômulus, também aparece nos superchats do programa. Está bem evidente e bem alinhado com o que tu está falando aí. A Ana Pereira, por exemplo... Ô, Carlos, só antes de passar para o superchat, eu queria dizer o seguinte, para terminar. Por que eu estou falando que o presidente Lula é imprescindível? Porque para derrotar o golpe, a gente tem que enfrentar os operadores locais, que é o Judiciário, a Rede Globo. A gente precisa dos predicados do presidente Lula, que eu mencionei aqui, para fazer isso. Adianta a gente vencer a eleição com uma pessoa fraca se o STF não vai mudar, se o Congresso não vai mudar? E aí, particularmente, para concluir, eu quero falar do STF, teve a votação ontem da questão da reforma trabalhista. O STF aprovou a terceirização irrestrita até de atividade fim, acabou totalmente com os direitos trabalhistas. O que você faz a terceirização irrestrita e todo mundo pode ser pejotizado,
Acabou. Então agora você contrata sempre, todo mundo vai virar uma PJ e não tem mais nenhum direito trabalhista, porque você vai se terceirizar a si mesmo. Você é sua PJ e vai exercer o seu mistério, o seu trabalho, sua atividade fim, e isso não vai ser entendido como ilegal. Contemplou. A gente vai lá na votação, a Carmen Lúcia mais uma vez cede a chantagem, né? Tá aí, a gente revelou uma das razões ao menos, e aí coloca aqui o placar da votação, ó. Além dos ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia, que foram os dois decisivos para passar essa questão que é claramente inconstitucional, foram favoráveis à terceirização irrestrita, tem atividade fim, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, olha aí, o pessoal às vezes conta ele como do nosso lado, ó, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, olha aí, dessa vez Barroso e Gilmar estão do mesmo lado. Aí falou, os que votaram contra foram Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Eu sempre ressalto assim que esse pessoal que vota contra, Carlos, você sempre tem que ficar com o pé atrás também, porque muitas vezes eles votam contra porque sabem que o resultado está assegurado. Eu já vi essa dinâmica várias vezes no STF. Eles sabem assim, entendeu? Sabe que vai ser derrotado e fala, é um absurdo! Aquela vez eu mencionei o Lewandowski lá no HC, estou revoltado com o que estou vendo aqui. O Marco Aurélio também, você, Carmen Lúcia, só não te chamo de bandida, não foi essa expressão, mas só não te chamo de bandida porque você está sentada nessa cadeira e eu respeito a cadeira. Falando, mas ninguém pediu vista. Isso, ninguém interrompeu o julgamento que eles achavam absurdo. Exatamente, nenhum deles interrompeu aquilo. Então, toda vez que eu vejo esses derrotados ilustres, assim, eu estou aqui, mas vou falar a minha consciência, sabendo que não adianta nada, por que nenhum pediu vista ontem, Carlos Krebs? Por que nenhum pediu vista para melhorar, esperar a eleição e, de repente, uma vitória da esquerda e pautar depois? Sabendo que esse é um dos temas centrais da disputa política desse ano contra o golpe, é a questão dos direitos do trabalho. Para a conclusão do programa, primeiro eu vou fazer a contagem, depois você lê os nossos superchats. Faz 92 dias que as provas em posse do Odebrecht que inocenta o presidente Lula foram destruídas, mas tem uma cópia aqui na Suíça que nós não entendemos por que a defesa do presidente Lula não veio até agora buscar acesso. Faz 186 dias da publicação do documento do Duplo Expresso que comprova crimes do Sérgio Moro, não só os deputados lá que centralizavam, vai de Damusa, o Carlos Krebs, esse continua autorizado a visitar o Lula enquanto a Gleisi Hoffmann é impedida? Pois então, ele não só não usou o documento, como tentou detonar o documento e a gente dizendo que era falso o documento. E ameaçou, inclusive outro dia eu estava revendo, quando a gente mencionou esse caso aqui na semana passada, circulou de novo, fez circular nas redes petistas aquele texto dele antigo, que era o texto em que ele trazia o álibi do Moro. O pessoal não anexou, o pessoal esperto não anexou o álibi do Moro, não. Mas o texto voltou a circular e ele dizia que merecem processo esses dois aí. Estamos aguardando o processo do deputado Valdir Damusa até hoje. Muito nos honraria, quem sabe até esse processo dele nos autorizasse a ter acesso aos documentos aqui do Odebrecht para a gente comprovar que estávamos certos. Quem sabe até. Então, deputado Valdir Damusa, estamos aguardando ainda a sua ação. Você, certamente, deputado Valdir Damusa, como foi presidente da OAB, não vai passar o ridículo da colega aí, nossa colega advogada de Curitiba, que parece ter informações exclusivas vindas do outro lado, tinha uma informação exclusiva, só que é sempre errado, né? A informação dela exclusiva. Tinha uma fonte no TRF4 que falou para ela fez questão de passar isso para todo mundo do mundo jurídico que defende o presidente Lula, de que estava tranquilo, porque ia ter um voto divergente que ia salvar o Lula, não teve, e também com a fonte lá exclusiva dela dentro do presídio do Moro, o Centro Médico Penitenciário, que disse que o Eduardo Cunha estava lá limpando privada, que o Nassif estava certo, cantando salmo o dia inteiro, enquanto a segunda turma em Brasília dizia que não, que ele estava em Brasília e mandando muito na política e por isso que tinha que voltar ao Paraná. Ao mesmo tempo, ela me garantiu, não tem controvérsia. Pois então, eu tenho certeza que ela, para ter o argumento, começou lá um processo fake, colocando um endereço falso, para que eu não fosse citado aqui, pudesse responder e mostrar as provas que eu tenho. Ela colocou um endereço lá no Brasil fake. Mesma coisa que o Moro fez no álibi que o deputado Valdir Damusa publicou, hein? É isso que ele colocou. Ele colocou um endereço fake para chegar aqui na Espanha e o pessoal fala, não tem ninguém chamado Tecla Duran nesse lugar. Ele fala, tá vendo? Eu falei para vocês que era um foragido. É um foragido. Mesma coisa dela, botou um endereço fake para chegarem lá. Não, aqui não tem ninguém com esse nome. Então, foragido, vamos julgar ele à revelia. Ela, sabendo perfeitamente que eu moro na Suíça, não mencionou isso na peça. Então, da mesma forma, o deputado Valdir Damusa está atrasado já faz o quê? Desde fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses já. 6 meses que ele falou que ia processar a gente, estamos aguardando ainda, deputado Valdir Damusa. Eu acho que talvez o que tenha pesado, Carlos Krebs, na decisão dele de não processar, foi que há 86 dias
O Tacla Duran foi à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, convidado pelo próprio deputado Vadir Damus, e falou que o documento existiu, que teve o pedido, que ele foi à audiência e ninguém do Ministério Público Federal compareceu. Então, realmente, a situação dele fica complicada. A gente entende que quando os questionamentos vêm a público, ele fica nervoso, mas ainda está em tempo, Carlos. Se ele cometeu um erro, se ele cedeu alguma chantagem lá atrás, é que nem a Carmen Lúcia, ele tem que se libertar. Se ele não quer admitir abrir o jogo, por que ele cedeu as chantagens para tirar o Tacla Duran do relatório final da CPMI, qual é o telhado de vidro que ele tem, ele se retira então e fala, eu vou deixar alguém que não tem o rabo preso defendendo os interesses do presidente Lula. Se ele tivesse feito isso na maciota, quietinho, saísse lá, não ia precisar falar nada. Agora, o problema é ele continuar com atuações, pretendendo, fingindo defender o presidente Lula em atuações de telequete, tão confortáveis que a juíza lá da Lava Jato permite que ele continue, não tem problema nenhum, e impede a Gleisi Hoffmann, que é quem quer manter a candidatura do Lula. Muito esquisito, cara. Se ela não correr hoje para caçar o Vadir Damus, a situação do Vadir vai ficar complicada. Se essa juíza Lebos não correr hoje para caçar o direito do Vadir Damus de permanecer como advogado, ela está passando um recibo de que um está incomodando a Lava Jato e o outro não. Aí eu vou ter que dizer, eu avisei, eu já sabia, eu falei, pois é, fica isso aí. E aí, por último, o Carlos Krebs, como corolário de todas essas contradições aí, problemas internos, facções, uma querendo puxar o tapete do Lula, outra querendo manter ele até o final, um advogado parlamentar incomodando a Lava Jato, outro advogado parlamentar não incomodando a Lava Jato, como corolário disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso há 146 dias, ilegalmente, inconstitucionalmente, e damos aqui o nosso bom dia, presidente Lula. Duplo Expresso.